Tenho seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do sertão. Opa, vamos começar então. Quem está falando é o Prece, o rapaz que já foi monge e seminarista durante um tempo. Melhor falando seria um postulante num mosteiro, não seria exatamente monge, porque monge é aquele que normalmente a gente fala para quem já tem votos perpétuos, e eu não tinha nem temporários. Então fui postulante no mosteiro. Eu tinha o hábito lá, né? Lógico, o postulante ele usa o hábito, mas eu não sei a terminologia correta. Lá a gente falava monge, mas tem gente que fica incomodada, tem gente que acha que eu tô mentindo, não sei, porque em algumas ordens fala, em outras não, mas enfim. E também fui seminarista um tempo. Então, antes de começar o podcast, infelizmente estou sem a presença do meu amigo Super Bra, porque ele está de férias, e também porque eu tenho alguns horários livres, mas nem sempre bate com os horários livres dele. E eu não gosto muito de dormir tarde, e acaba que ele tem mais tempo de noite, né? Então eu vou ter que dar algumas arrumadinhas neste ano vindouro, no ano do coelho de Água-in. E eu tenho que ter tolerância zero com algumas atitudes minhas, tipo dormir tarde, primeira delas. Não que o Superbra seja um folgado por ele fazer isso, então, mas é porque, enfim, não dá certo pra mim, cara. Eu sou muito fraco de disciplina. Eu sou 880. Em questão de disciplina cara, eu não consigo. Pra mim não há meio termo. Então, vou gravar logo. Eu vou fazer vários episódios, eu acho que vai ter uma frequência maneira pra quem quiser ouvir, porque eu não sei se eu vou voltar pro seminário em abril. E se eu voltar, eu não vou mais fazer nenhum podcast. Eu vou deixar os que eu fiz aqui, logicamente, mas não é bom. É algo completamente ridículo, na minha opinião, um seminarista falar alguma coisa, porque isso vai deixar a mente do seminarista como se ele estivesse em posição de ensinar. Mas não, ele está ali para ficar calado e aprender com quem é melhor do que ele, quem sabe mais. Se eu fizesse isso, não seria uma postura boa, a não ser que o meu superior ele me deixasse claro que quisesse, mas mesmo assim não acho muito maneiro não. Mas é claro, o seminarista ele pode fazer catequeses para crianças, para pessoas jovens, mas uma coisa dessa magnitude enquanto seminarista, não seria algo muito bom, pelo motivo já explicitado. E talvez vocês vão escutar alguns barulhos, alguns que eu estou falando baixo também, porque na minha casa tá zero privacidade. A festa de fim de ano vai ser aqui, e eu arranjei um tempinho aqui no quarto do meu pai para gravar o podcast. Ou no quarto não, no escritório do meu pai. E é isso aí. Eu tô falando um pouco baixo também para não chamar atenção. Eu não sei se vocês acreditam, mas cara, eu gravei esse episódio inteiro, tipo, durou 2 horas e meia. E faltando 5 minutos pra eu terminar, faltava falar só uma coisinha e me despedir. Meu computador ele pifou, cara. Ele pifou. E eu perdi o episódio inteiro. E era a terceira vez que esse meu computador dá problema. Eu saí do mosteiro, parece que alguém com um dedo podre cagou esse computador. Aí enfim, deu problema, levou pro conserto, voltou, funcionou, enfim, voltou, tal. Deu 3 vezes isso, essa foi a terceira. Strike 3 tá fora, tive que comprar outro. E cara, eu consegui comprar um computador muito maneiro, muito barato, cara. Foi tipo
R$ 3.000 e ele tem um AMD poderoso, tem um SSD 256 GB, memória 8 GB de memória RAM. Ele é maneiraço, viu? Eu perdi 5 minutos fazendo a pesquisa desse computador, cara, mas ele é maneiraço, maneiro mesmo. Para editar vídeos, isso vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo. Porque eu tava editando vídeo num computador ruim e vai até para fazer músicas, se eu quiser gravar vídeos mais potentes. Eu estava realmente precisando adquirir um. Ele foi tipo 3.000, porque eu comprei com Linux. E senão ele ia ser 4.000. E na Amazon nem vendia ele com Linux, eu acho. E eu achei até uma boa aquisição, porque saiu bem barato e eu gosto mais de Linux. O único problema do Linux é que não tem Photoshop, mas é só aprender a usar o PhotoGimp. E outros, por exemplo, aplicativo de edição que eu uso, é só usar outro. Aí você vai me falar, mas não tem videogame. É exatamente por isso que eu não que eu tirei que eu não vou botar o Windows também, porque eu posso ter uma tentação de jogar videogame, cara. Sei lá, se eu tiver algum episódio aí de raiva, ficar triste. Então, onde é que eu tava? É isso, cara, vai me ajudar bastante esse Linux. Eu acho que pra eu ficar focado, porque o Windows tá cheio de mecanismos pra te desfocar. E esse Linux aqui desse meu computador, ele é muito limpo, muito maneiro. Ele não tem aquele lixo de notícias e não sei o que. E o Windows ele tem uma sacanagem que ele vai botando erros propositais pra cagar teu computador, vai botando uns bagulho proposital, enfim, pra diminuir a vida útil do computador. E o Linux não tem isso. Não sei se esse aqui que eu tô usando tem, né? Não sei se a Lenovo é sacana nesse ponto. Mas o Linux normalmente não tem. Eu tô gostando desse Linux aqui que eu tô usando. Então eu vou cuidar melhor desse computador também, pô. Tinha um computador bonzão. Cara, meus dois computadores. O que estragou esses computadores foi videogame, velho. Videogame é a maior coisa de retardado do mundo. E se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre o vício em videogames, falando minha posição sobre isso, por que na minha opinião você jogar videogame rotineiramente é um pecado gravíssimo. E não apenas um pecado gravíssimo, como isso vai destruir a tua vida. Se vocês quiserem esse episódio aqui, deixem nos comentários minha opinião sobre esse tema. E vamos nessa, porque eu já enrolei 7 minutos. Mas eu acho maneiro porque dá pra conversar, dá pra você ir se acomodando, dá pra você ir pegando seu papel, sua caneta, sentando e anotando. Então a minha recomendação é que você escute. Se você está com preguiça de estar sentado e ir anotando o que eu vou falar nesse podcast, você faz o seguinte então você vai ouvindo esse podcast 2, 3 vezes até você pegar a ideia de tudo que eu falei, até você conseguir explicar a outra pessoa o que eu tô falando, mesmo que seja para você mesmo no espelho. Então, ou escuta uma vez anotando, papapá e tal, concentrado, ou você escuta umas 2 vezes, 3 vezes enquanto lava a louça, enquanto varre o chão, enquanto vai para a escola, sei lá. Então vamos nessa. O tema de hoje vocês estão vendo que eu estou menos animado na minha voz porque, enfim, não posso fazer muito barulho. E eu já fiz esse podcast uma vez. Ai ai ai. O tema de hoje é o céu, o inferno, o purgatório. A gente vai explicar o que é, o que não é, o que tem, o que não tem, o que é verdadeiro, o que é falso sobre esse tema. Explicações científicas e lógicas provando essas 3 realidades. Científicas, lógicas e também teológicas. Na medida do possível, né? Não vou sobrecarregar, porque senão vocês vão ficar de saco cheio e vão fechar esse podcast. Vão botar, sei lá, algum podcast, alguém fazendo alguma palhaçada engraçada. Mas é isso aí. Então, vamos começar pelo mais agradável, né? E o mais agradável é o céu. A palavra céu, pelo que eu estudei, vem da palavra kilos, do grego. Mas aqui na internet, cara, eu não tô achando em nenhum lugar o que significa a palavra kilos. Então eu vou ter que perguntar pro meu professor de grego e depois eu boto na descrição, fechou? Mas eu tenho certeza que vem da kilos, porque é um cara que manja muito de grego. Ele me disse que
A palavra céu vem de kilos. Mas já que a gente não tem origem da palavra grega para desenvolver o assunto, vamos usar então da palavra latina celum. Celum se escreve C-A-E-L-U-M, celum. E o céu, ele significa justamente, às vezes para o português é traduzido como firmamento, mas hoje em dia a gente tem a ideia de que é como se fosse o espaço sideral, aquela região é o sobre os céus. O engraçado é que o celum, há controvérsias da sua origem etimológica, que pode-se vir de kecum, ou kecum vir de celum, ou cecum, como você queira pronunciar, na pronúncia católica ou na pronúncia reconstituída. Então, cecum ou kecum é cego, e os cegos era tipo um elogio na Roma Antiga. Ah, cego, ele é inteligente, ele é um cara sábio, entendeu? Que os sábios, muitos cegos eram sábios naquela época. E muitos sábios eram cegos. Então, mas também não era só por causa da visão. Seria cego também no sentido mais estoico, aquele que não se move somente pelos olhos, pelos sentidos, ou seja, ele se move somente pela virtude, pelo correto, entendeu? Então, nesse quesito também tem essa significação de celum. Engraçado é que a palavra, o nome Caecilia ou Caiquilia ou Cecilia, Cecília no português, ela também vem de quecos, de tchecos, e significa justamente aquela que vem do céu ou aquela que vem dos sábios, entendeu? Então a gente vai ter essa doble origem e é muito maneiro, né? Então o céu, ele era dividido, astrologicamente falando, ele era dividido em 7 etapas. Mas para fins didáticos, vamos dividi-lo em 3, para vocês entenderem com mais facilidade, porque nesse episódio eu quero torná-lo mais fácil de degustar possível. Então, eu vou criar nomes para esses 3 céus, que na essência é o mesmo daquela divisão em 7, porque antigamente, eu não sei porque, os caras gostavam de dividir tudo em 7. 7 aqui, tal. Mas às vezes os caras viajam, entendeu? Tipo assim, tem uma ordem religiosa no Brasil que ela é completamente patética, e eu não vou falar o nome dela, porque, enfim, é desnecessário, entendeu? Quando a gente fala mal de alguma coisa, ouvinte, saiba disso. Você fala mal de alguma pessoa, dependendo do caso, você pode. Mas em ocasião nenhuma você pode falar, tipo, ah, meu pai, ah, foi minha mãe, ah, foi fulaninho e tal. Se você quer falar, por exemplo, mal de uma pessoa para dar uma lição de vida, levando o exemplo daquela pessoa, fala, ah, uma pessoa da minha família, ela comprou um carro no LX e ela se deu mal. Ou sei lá, você não fala, ah, o meu tio, ele era trouxa, ele comprou um carro e caiu num golpe, não faço o mesmo que ele, sacou? Então, não é prudente você falar o nome das pessoas quando você quer levar como exemplo de vida, e quanto menos fofocar. Fofocar você não pode nem não citando, né? Nem não citando o nome você pode. Mas vamos lá. E isso que eu tô falando é verdade. E tá na regra dessa ordem religiosa. Na realidade eu não sei se está na regra da ordem religiosa, mas foi um cara que foi dessa ordem religiosa e ele me disse que era lá. Então nós todos temos que confiar nesse cara que estava lá no mosteiro que eu estava. E ele disse que, por exemplo, nessa regra, o imbecil criador da regra meteu na cabeça que os caras tinham que fazer 7 refeições por dia. Cara, eu não vou nem comentar mais nada porque isso me deixa indignado, cara. Isso vai começar a me deixar com raiva e eu não gosto de ficar com raiva. Então, espero que Deus não tenha se ofendido com o meu comentário, mas eles gostam de botar 7 em tudo, mesmo quando não precisam. E o céu vamos dividir em 3 então, para ficar mais fácil de entender. Você tem, eu vou chamar de o céu dos homens, ou o céu da mãe natureza, que é aquele céu que é o que a gente, sob certo aspecto, ainda vê e ainda habita.
A gente vê as nuvens, a gente vê os aviões, a gente sabe que os pássaros eles estão lá em cima, a gente vê os pássaros. Então esse é o céu dos homens. E depois do céu dos homens, você vai ter o supracéu, né? O supracéu seria mais ou menos a ionosfera ali, que é o canto que nem os aviões, nem os pássaros estão, mas ainda não é algo completamente alienígena da Terra, entendeu? Então seria meio que um meio termo entre a Terra e o céu. E em terceiro lugar nós teríamos o céu sideral, ou como o termo utilizado hoje em dia, o espaço sideral, que seria esse céu completamente distinto da Terra. Então, você tem vários pensadores católicos. Alguns acreditam, né, que, como é que eu posso dizer, que isso de galáxias, universos é tudo mentira e que a Terra ela é um globo e as estrelas são tipo pontinhos presos nesse globo, como se fosse um quarto, né, de criança que você tem os negocinhos presos, as estrelinhas presas lá em cima. Você vai ter outros pensadores modernos que eu não sei se é heresia, que dizem não, essas estrelas existem, a gente tem várias galáxias. Isso é um tema extremamente delicado e eu vou tentar passar o mais tranquilo possível sobre ele. Então você vai ter essas duas opiniões, essas duas teses, e eu vou levar em consideração a tese científica, porque se eu chegar aqui levando a tese mais radical deles, não, a Terra é plana, isso aqui são decorações e tal, vocês não vão me levar a sério, entendeu? Mas então vamos utilizar esse modelo astrológico que eles tinham, é, levando em consideração galáxias e papapá, papapá. Então a gente teria, e depois do espaço sideral, a gente teria o reino dos céus. Engraçado é que o nome é reino dos céus. Quando a gente usa dos céus, e no latim, eu acho que seria regnum celi, ou regnus celi. Não sei a declinação de reino. Imperium celi. Quando você usa no latim como é que se diz? O genitivo é o possessivo, né? Ele quer dizer que ele está acima de tudo aquilo. Também quer dizer que ele está superior a tudo aquilo e que ele é dono de tudo aquilo. Por exemplo, em inglês, provavelmente deve ter na tua cidade sei lá, um Joãozinhos Bar. Quer dizer que ele é o dono de tudo aquilo. Entendeu? Joãozinhos Bar. Ou então, o reino dos céus quer dizer que ele é o reino que domina todos esses movimentos que ocorrem aqui na Terra. Por isso que a astrologia funciona, porque os astros eles estão sujeitos a Deus. O movimento dos astros estão sujeitos à vontade de Deus, né? E os astros se movem conforme a vontade de Deus. Então, sob certo aspecto, dá para saber a vontade de Deus baseada nos astros, inclusive nas nuvens. Tem uma nuvem muito famosa que, se eu não me engano, o nome dela é Espigão, que toda vez que ela aparece, vem uma frente fria para a sua cidade. Toda vez que eu vi essa nuvem, vai vir uma frente fria. E realmente vinha. Eu nem olhava previsão do tempo nem nada, só pelas nuvens. Eu acho muito bacana esse estudo das nuvens. Então, se o estudo das nuvens movem nossa Terra, por que os astros também não? Sim, já teve artigos científicos que correlacionaram a menstruação das mulheres com a fase da Lua. Interessante, né? Até porque a Lua, ela altera a maré, a fase do mar, porque não poderia alterar nossas emoções também? Bem, lógico, você não precisa concordar comigo, até porque eu não expus esse tema. Opa! Mas tá tudo bem, eu só quis deixar a indagação. Eu tô enrolando, né, gente? Tá bom, vou começar. Então você vai ter o reino dos céus. Como é que é lá no céu? Então, a melhor explicação sobre os céus, ou céu, como você quer chamar, quando falamos dos céus ou céu, estamos falando desse reino depois do espaço sideral.
No cristianismo a gente não tem a ideia de que o universo é infinito, entendeu? O universo espacial não tem como ser infinito. A gente acredita que ele tem uma certa delimitação e depois dessa delimitação vem o reino dos céus. Tudo bem? Mas se você acredita que é infinito, eu não vejo nada que contradiga com a teoria cristã. Até porque vai chegar um ponto do infinito que vai ficar. Enfim, vai ser uma discussão difícil. Mas vai chegar um ponto lá no infinito que vai ficar indefinido, né? E então vamos continuar. O céu, ele é um local físico. Tão físico quanto a sua casa, quanto a minha casa, quanto a sua escola, quanto o seu trabalho. O céu, ele existe. Ele não é um local espiritual. Ele não é aqui na Terra. O Éden não está por exemplo, sei lá, no meio da Paulista e tem várias pessoas no céu que estão lá, mas eles estão vendo Deus. Não, cara, não é exatamente assim. É um local físico. Você vai me perguntar, por que puros espíritos eles precisam habitar num local físico? Então, deixa eu tentar te explicar. Faça o seguinte exercício agora, ouvinte. Se possível, né? Feche os olhos, se possível. Imagine um elefante cinza. Um elefante africano, bem grande. Ele está no meio da savana. E ele está andando. Ele está andando, 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 andando. Então, você acabou de ver esse elefante. Esse elefante estava em algum lugar? Sim. Ele estava em algum lugar na sua cabeça, né? Entre seus olhos, atrás dos olhos, entre mais ou menos no meio da sua circunferência craniana. Mas para algo existir em algum local não precisa necessariamente ter espaço físico. O vento existe, ele não precisa necessariamente ter espaço físico. Ele não precisa ter peso exatamente para existir, entendeu? Os quarks, os prótons e outras moléculas também. Vamos supor, por exemplo, a luz. A luz, eles são moléculas. São moléculas vivas que, se você fizer processos químicos, elas vão fazer interação com outras moléculas. Só que os prótons das moléculas da luz, eles não ocupam nem espaço nem tempo, cara. Você pode pôr sua mão numa luz que não vai doer, não vai dar um soco, entendeu? Então, é um local físico. E para você habitar num local físico, você não precisa ter matéria. O maior exemplo disso é a luz. Deus, ele se mostra como luz às vezes. E também dando esse indício, a luz ela não precisa ter exatamente a matéria, como a nossa carne e osso, para coexistir. Dá para ter moléculas sem ocupar espaço. Assim, explicando de uma maneira geral, né? Explicando de uma maneira geral. Uma maneira grosseira para que todos consigam compreender. Porque se vier o braço direito do Isaac Newton aí, falando que eu tô... Não, esse não é o termo correto, não sei o que... Meu irmão, calma lá. Eu tô explicando aqui pra... De maneira didática, simples, beleza? Eu não estou dando aula de universidade, e nem é o meu intuito. Então o céu é um local físico, o inferno também é um local físico, entendeu? E lá vão esses puros espíritos. E como é que faz para então a descrição do céu? Como é que é o céu? Tem uma descrição do céu, se eu não me engano, está em Coríntios 1, capítulo 1, versículo 2 ao 9. Se eu não me engano, 2 ao 9. Carta de São Paulo aos Coríntios. E ele fala: o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, preparou Deus para aqueles que o amam. Então, ele podia ter falado várias coisas depois de ter visitado o céu, mas ele decidiu resumir-se a isso. O que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, preparou Deus para aqueles que o amam, né? Porque qualquer palavra humana para descrever essa nova realidade, ela é muito pobre. Por exemplo,
vamos supor, ouvinte, que você vai para uma realidade de 4 dimensões. Você deve saber que a Terra tem 3 dimensões. Você vai para uma realidade de 4 dimensões e você vai tentar... Tem até um livro bem maneiro sobre isso. Eu esqueci o nome do livro. Mas é tipo assim, o livro era uma história bem engraçada, que era uma esfera. Era um mundo de objetos geométricos. Aí tinha esfera, tinha um cubo, tinha pirâmide. E em determinado momento eles viajam para outra dimensão. E eles vão para a dimensão das esferas 2D. E eles tentam explicar como eles são, como é que é um 3D, como é que é um cubo, como é que é uma esfera, para criaturas que viveram toda a sua vida em somente numa realidade 2D, para o quadrado, para o triângulo, para o círculo. E eles, qualquer explicação que o cubo, a esfera, a pirâmide dava para eles era muito pobre, eles não conseguiam entender. Então a esfera ia lá e disse: Não, eu vou fazer um desenho meu aqui. Aí ele mostrava tipo: Ó, embaixo eu sou pequenininho, eu vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, deixo. Aí eu diminuo e ninguém conseguia entender. Então não sei, é mais ou menos assim, cara. É mais ou menos tipo uma realidade 4D. Porque só nesse lance que eu falei de ter de ocupar espaço, mas sem matéria, isso já buga nossa mente, já buga as leis, eu não gosto de falar leis da física, eu gosto de falar as realidades físicas normalmente aplicadas na Terra. Então só isso já ia ficar muito maluco. E vai entrar outro tema, que aqui no céu... Será que eu começo a falar agora? Não vou falar agora não, vou falar daqui a pouco. Então, a gente tem São Paulo, ele falou aquilo. E vários santos também já se colocaram nesse mesmo local. Já ficaram nesse mesmo balaio de gato, nessa mesma sinuca de bico, nessa mesma situação. Mas a outra descrição muito boa do céu, que é uma história que tem no interior do Brasil. No interior é muito contado. No interior do Sudeste, as vovós contavam. Que era o seguinte: duas irmãs gêmeas haviam morrido. Existiam duas irmãs gêmeas. E uma prometeu a outra que se a outra fosse para o céu, ele iria voltar para a terra e contar como que era lá. Então, em determinado momento, uma dessas irmãs morreu. E passou uns 3 dias assim, ela voltou e falou para outra irmã só o seguinte: Olha, qualquer palavra que eu usasse para descrever aqui seria muito ruim, mas tudo aqui é muito bonito. Então, essa foi a melhor descrição dela. Não tem como descrever, mas é tudo muito bonito. Então, você fica numa situação meio que igual a desse cubo tentando explicar um quadrado como é um cubo, só que o quadrado mora numa realidade 2D. Então imagine isso, né? Isso é uma outra realidade 4D mais ou menos, não sei. Incompreensível aos olhos humanos, tão incompreensível quanto a realidade 4D é. E o que eu tava falando? Eram essas duas histórias. Então, uma coisa que deixa a galera muito brava, e me deixava muito bravo também, era porque que quando eu morrer eu não posso tomar outra decisão. Tipo assim, olha, eu sou um cara, eu não vou mentir, eu sou um cara muito cético. E vamos supor que eu seja cético ao ponto de dizer assim: quando eu morrer, se eu ver Jesus é verdade, eu vou acreditar. Mas na Bíblia eles não falam que isso pode acontecer. Você vai poder tomar sua decisão somente aqui na Terra. Mas por que é isso? Por que eu não posso ver Jesus e quando eu vê-lo lá no céu eu acredito nele? Não vou explicar. Como eu falei, lá no céu é uma realidade um pouco diferente daqui. Segue leis diferentes. Quanto mais distante da Terra os astros são, mais diferentes são as leis da física nas quais funcionam, mais
distantes são o funcionamento das leis newtonianas da Terra. Ou seja, as leis newtonianas não servem de nada, vai lá. No segundo céu, elas já são uma porcaria. Quem dirá no reino dos céus, né? Que é o reino depois do espaço sideral. Então, lá no céu, e vários estudiosos de viagem no tempo, buraco negro, veem isso, né? Que o tempo não é uma realidade tão constante no nosso universo. Então, os católicos, eles acreditam que nesse sétimo céu, que é o reino de Deus, o paraíso celeste, não existe o tempo, como aqui na Terra, existe o Evon. Ou seja, lá não existe o tempo, lá é a eternidade, lá é o reino eterno, lá é a eternidade. E a eternidade é muito bom, cara. Mas tem um problema, lá não tem tempo. Ou pelo menos pra gente, com essa visão temporal, é um problema. E quando você vai pra eternidade, cara, como é que eu posso dizer? Você não vai ter tempo mais de fazer sua decisão. Sua decisão já tem que estar feita. Deus nos levou para esse planeta meio esquisito. O tempo é meio ruim. Ele traz dores. Ele nos deixa velho, nos deixa careca. Mas ele tem essa coisa boa, que talvez a eternidade não ofereça, né? Que é essa oportunidade de mudar. Então, a gente tem a oportunidade de mudar. E no céu, até que dá, mas muito pouco e demora muito e é de um jeito muito incerto. Entendeu? No purgatório, então, eu não acredito que lá não exista o tempo. Não existe nenhuma forma de métrica temporal. Não. Mas é um tempo completamente distinto das regras que funcionam aqui. Isso é o Evon. Então, até porque, cara, você não vai ter teu corpo. Você não vai dormir. Então, quem tem um livro muito bom que descreve o Evon, eu acho que está até na Suma Teológica. Você pesquisa aí, São Tomás Aquino, Evon. Evon se escreve A-E-V-U-M. Então ele vai explicar o que ele acha que é o Evon. Mas é um tema bem complexo. Não é bem complexo. É um tema complexo. E há controvérsias. Quer dizer, há opiniões distintas. Eu não diria controvérsias. Seriam opiniões distintas. E dependendo do seu caso, se não é um caso muito grave, dá pra ir pro purgatório. Mas então aí você teria duas opções. Como você ainda está meio preso à terra, como o purgatório é um reino abaixo do reino dos céus, você poderia especular que o purgatório ele poderia estar no sexto reino, poderia estar no sexto céu, e que por estar não tão distante da terra, ainda haveria algumas realidades temporais que permitiria que você melhorasse alguns defeitos seus. Ou você pode sair do pressuposto que na realidade o purgatório está no sétimo céu, no Evon não há tempo, mas vai ter alguma coisa lá que vai conseguir fazer você melhorar esses seus defeitos que você que você trouxe da terra, mas você não conseguiu resolver todos, não chegou o santo para o julgamento. Então tem várias especulações. Aqui eu acredito é a primeira. Aqui eu acredito essa primeira aí. Completamente maluco da cabeça. O ouvido deve estar mexendo agora. Mas é isso aí. Então. Ai, tô conversando aqui do lado que tá me atrapalhando. Então. Onde é que eu tava? Sim, eu tava. Peraí, ouvinte, um momento. Então é por isso que não dá pra trocar. Não dá pra mudar a sua opinião no céu. Esse é o principal motivo. Também há outros, né? Outros motivos muito fortes. Por exemplo, outro motivo grave. A gente às vezes fica com raiva porque Deus nos criou com um corpo, né? Eu mesmo, eu acho que eu sou o maior adepto dessa tese.
Ah, por que você me criou com um corpo? Aí a gente fica com vontade de fazer sexo, de fazer coisa de preguiça, de, sei lá, de dormir o dia inteiro, de buscar prazer, fugir da dor. Por quê? Mas há um motivo muito claro. Primeiro motivo: o corpo é o nosso instrumento para vencer os vícios, para nos aperfeiçoar-nos. Então, quando você morre, ouvinte, você concorda comigo que você está sem o seu corpo. Você vai para algum lugar. Imagine que você tem uma alma e você vai para o céu. E o que vai acontecer lá no céu? Você vai ter que prestar contas a Deus. Mas antes de prestar contas a Deus, você vai ter que prestar contas às pessoas que você fez sacanagem. Vamos supor, por exemplo, que você morreu e você esculachou seu pai um dia e não pediu perdão. Então, seu pai vai aparecer lá e você vai ter que resolver as contas com ele. Ou seu pai ou um anjo no lugar do seu pai. É irrelevante. Eu acredito no anjo. No caso do anjo, no lugar representando seu pai. E, ó, no seu ouvinte, você com certeza já passou por isso, né? Você ficou com tanta raiva, mas tanta raiva que você passou mal, que tua pressão baixou, ou você ficou tão triste, mas tão triste que você passou mal, você, né? Então, quando você tem uma emoção, uma raiva muito forte, o teu corpo meio que ele te dá é meio que assim, cara. Meio que vai afetar o teu corpo, vai deixar teu corpo doente, e deixando teu corpo doente, você vai a atenção da tua mente vai para o teu corpo, não mais para aquela emoção. Ou seja, você consegue barrar o crescimento dessa emoção. O teu corpo ele põe um limite no crescimento dessa tua emoção. Só que qual é o problema? O problema é que lá não tem isso. Você não vai ter corpo. Ou seja, vamos supor que você esculachou com seu pai e não se arrependeu. Você não perdoou uma pessoa que deveria, que né, todo mundo deve ser perdoado. Você não perdoou a sua mãe por ela ser uma mãe solteira, por ela ter, né, feito sexo casual com um cara, e esse cara não te admitiu como filho, e você não perdoou sua mãe. Então vai aparecer lá sua mãe e Deus vai querer que você converse com ela, resolva com ela antes de resolver com ele. Então imagina que você não perdoa essa pessoa, você tem muita raiva dessa pessoa. Então sua raiva, você vai falando com ela, sua raiva vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e cara, não vai ter um limite, entendeu? Vai ser tipo uma bomba atômica quase. Não sei se vocês já tiveram isso num sonho. Eu já tive. Tanta raiva que parece que não tem limite e vai aumentando e buf, explode, você acorda. Mais ou menos assim, cara. Entendeu? Então, por isso que as pessoas temem tanto o julgamento. Por isso que ele é tão terrível. Porque a gente tem que ter um controle imenso de nós. Porque senão vai ser muito difícil controlar nossas emoções lá. Lá vai ser muito difícil. Então, apesar de todos os pontos negativos do corpo, para vencer um vício, esse amiguinho, ele é o cara. Para conseguir o vício também. Mas pense pelo lado bom. Cara, vício em café com o teu corpo tu melhora em 7 dias. Agora imagina que tu tem um vício café tão incrustado na tua alma. Tu tá sem teu corpo. Nossa, vai demorar bastante tempo. Demorar bastante tempo. Porque todo pecado, todo vício, ele tem um quê de soberba, né? E soberba é um pecado puramente espiritual. Entendeu? Puramente espiritual. Então, tem que dar uma lavagem. Por exemplo, você tá lá no purgatório uns 50 anos, você já esqueceu como é ter corpo, como é que é falar, como é que é ver. Então, é de boa, mas o problema é a soberba que, nesse pecado que você cometeu. Sacou? E com mais grave o pecado, maior a soberba, maior o tempo que você tem que passar lá. Nossa, tô cansado. Ai ai, deu uma voltinha aqui, tô melhor agora. Tava ficando meio, sei lá, dor de cabeça por falar tanto. Eu não tenho costume de falar tanto assim, falo bem pouco.
E eu tive até uma ideia de. Eu posso até gravar o podcast enquanto eu faço minha caminhada diária. Mas eu não sei se vai ficar um lixo. Eu vou fazer um teste um dia. Talvez fique um lixo. Talvez não. Se desse eu conseguir gravar com bem mais frequência. Então, você prestou contas com teu pai, tua mãe. E os anjos eles são bem pacientes. Vamos supor que deu certo. Vamos supor que você não teve aquele surto de raiva. E aquele surto de raiva te leva por birra pro inferno. Você, eu não quero ficar aqui mais não, valeu, falou, vou pra lá ficar com o Satanás, é o cara. Vamos supor que você não fez isso. Vamos supor que você não deu um surto de raiva com Deus. Porque né, o puro não consegue se misturar com o impuro. Então se você nesse momento virou a impureza, a raiva, algum pecado muito grave, a expressão máxima desse pecado muito grave, você vai pro inferno, né, cara? Não sei se é algo óbvio pra você, mas pra mim é. Se você virou a raiva pura, não dá pra você entrar no céu. Você ia sofrer muito lá. Porque ali é a bondade pura, ali é a paciência pura, ali é o perdão puro. Então você fica com mais raiva ainda. Mas pouco deu certo. Aí você vai prestar contas a Deus. Como é que vai ser? Vai estar todo mundo vendo você lá. Aí vão botar no telão todas as coisas boas que você fez, todas as coisas ruins que você fez. E tem gente que fala que o budismo não, o budismo fala da reencarnação, papapá e tal. Ele é bonzinho, não, cara, isso é um produto vendido para o Ocidente. Se eu for ver no Tripitaka, que é o Canon Pali Canon, ou como você quer chamar, enfim, é o livro dos budistas, é tipo a Bíblia deles, que são 28 calhamaços que ninguém leu completo, mas que é a vida do Buda e o ensinamento do Buda. Se você for ver, vai ter uns, se não me engano, são uns 3 calhamaços só para descrever o inferno. E lá tem julgamento, tem tudo normalzinho. Esse papo de reencarnação ó, é tipo o purgatório deles, tá ligado? É tipo assim, nossa, você foi um monge muito bom, você entendeu os Vedas de maneira perfeita e você vai ter a chance de começar tudo de novo. Mas se você for um cocôzinho, você vai pro inferno, você vai sofrer. Olha que o inferno deles é 100 vezes pior do que o do católico. É. Então. E é bem injusta a religião deles também, porque só se você for hindu pra você ser um santo budista, né? Pra entender os Vedas, você tem que estar ali naquela sociedade, tem que entender aquele simbolismo perfeitamente, tem que estar introduzido desde que você ainda é da infância. O católico não, pô. Tu tem monge do Japão, tu tem monge da África, você tem monge da América Latina. Monge não, santo. Você tem santo da América Latina, tem santo dos Estados Unidos, tem santo até da Rússia, de tudo que é canto. Entendeu? Pra você ver a universalidade dessa região. Universalidade dessa religião. Sacou? Então, voltando ao assunto. Um livro que descreve muito bem essa parte que eu tô falando sobre o julgamento final é o livro L'Enfer. L'Enfer. O Inferno. De Monsieur de Ségur. Monsieur de Ségur. Em português. Ele tá de graça. Ele é de graça aí na domínio público na Alexandria Católica tem. E se você procurar aí tem também. Ele tem vários casos, várias coisas maneiras que falam sobre o inferno, o julgamento, como é que é, as visões de santos e tal. Eu tô me apoiando também em outro livro, em outros dados, em outros aprendizados. Mas se vocês me perguntarem, eu quero ler um livro sobre esse tema, leiam esse. Leiam esse livro. E se vocês querem uma explicação mais lógica sobre o céu, há um livro que vai explicar um aspecto. Eu tô falando vários aspectos aqui, que seria A Caminho do Céu, do Leo J13, padre católico, né? Um padre lá de Detroit. Então, eu curti muito esse livro. Um livro bem curtinho, umas 80 páginas. Ele vai falar de temas bem maneiros, tipo, por que Deus fica com tanta raiva da gente quando a gente peca? Ele vai ficar, não, meu filho, é por causa disso, disso, disso. Como é que é o céu? Não, é assim, assim, assim. Como é que é o inferno? Não, é assim, 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 é assim por causa disso, tal, tal, tal. Então, Deus vai ver o mundo, ele vai fazer primeiro essa pergunta aqui. Vamos supor que o teu nome seja Pedro. Ô Pedrão,
o mundo sem você é um lugar melhor. Ele vai falar isso, ou, Pedrão, o mundo sem você é um lugar pior. Então ele vai primeiro ver se nós somos uma semente do bem na terra ou uma semente do mal. Repito, não significa que uma semente de bem para o mundo, se você vê isso, mas uma semente de bem na terra. Não sei se está claro, entendeu? Que você pode ter sido uma semente de bem, mas para o mundo você era um monstro, né? Teve muitas pessoas que eram assim. Deixa eu pensar em alguma. Enfim, personalidades muito polêmicas que podem derrubar o vídeo, então não vou falar. O Codrano, vai. Falei o nome de um. Então, chegou lá no julgamento, Codrano. Vamos supor que ele fosse católico, nem porque ele é ortodoxo. O mundo sem você é um lugar pior. Meus parabéns pelo que você fez. E vai mostrar lá no telão, com todo mundo vendo, tudo o que você fez de ruim, até as menores falhas, culposas, claro, culposas. E também vai mostrar tudo que você fez de bom, até as coisas mais mínimas, desde que tenham sido feito pelo próximo ou por Deus, né? Por exemplo, se você dá uma esmola para impressionar a tua namorada, não, isso não conta. Se você abraça uma pessoa somente para conseguir fazer um negócio com ela quando ela está triste, não, isso não conta. Tem que ser por amor ao próximo ou por amor a Deus, por esses dois mandamentos, entendeu? Os dois mandamentos principais. Então, você vai ver tudo isso na ótica de Deus, toda a sua vida, todas as graças que Ele já te deu, todas as graças que você negou, todas as graças que você aceitou. E a parte mais dura, na minha opinião, cara, essa parte me quebra. É que do céu vai descer um anjo, digamos assim, mostrando o você perfeito, o ouvinte perfeito. Deus vai mostrar assim, olha, esse aqui era o meu plano para você, esse cara aqui, e esse aqui é quem você é. E ele vai mostrando, nossa, cara, essa é dura, essa é dura. Você vai ver o você perfeito, o que você deveria ter feito para ser um cara perfeito. Ah, mas é impossível ser perfeito. Ele não vai mostrar o cara perfeito, lógico, é impossível ser perfeito. Mas ele vai mostrar o você pelo menos nota 9,5, entendeu? O você pelo menos nota 9. Sacou? Todo mundo consegue ser um aluno nota 9. Vai. Lógico, ele vai mostrar o máximo dependendo para cada pessoa. É bem difícil um aluno nota 9, mas pelo menos todo mundo consegue ser um aluno nota 7. E vamos supor que você for um cara nota 5. Deus vai mostrar para você o cara nota 8. Todo mundo consegue ser um cara nota 8, vai. Se você se esforçar, dá. Seja no que for. Sacou? Então vai acontecer isso aí. E a pessoa ela vai por. Então, após isso, tem duas opções. Ou a pessoa vai por vontade própria para o inferno, e a pessoa diz, não, não, Deus, é verdade, eu vacilei com você, tô indo pra lá. Tudo que você falou tem razão, eu te odeio, tamo junto. O cara vai pro inferno. Ou ele é teimoso, novamente teimoso, e ele fala, não, 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 eu quero ir pro céu, me leva pra lá agora. Então Deus, tá bom, eu vou te levar pro céu. Aí ele vai mostrar a sua face, a face de Deus, toda a sua magnitude para essa pessoa, né? Então, a gente pode ver que a única pessoa que viu Deus, assim, viu bem visto, foi Moisés. E ele viu as costas de Deus. Então, as costas significa um lado escondido, um lado pouco valoroso, né? A parte mais importante da pessoa é o rosto. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma pessoa que sofreu uma queimadura grave no rosto, mas ela perde toda a sua essência, perde toda a sua personalidade. As costas é uma parte pequena, ninguém liga muito para as costas, sobretudo antigamente que todo mundo andava vestido, não pelado que nem hoje em dia, os maromos pelado macaco que o digam.
Era uma parte assim pequena e ele quase morreu do coração, Moisés, depois de ter visto Deus. E ficou uma luz tão grande no rosto dele que as pessoas disseram: não, cara, tá muito forte essa luz tá deixando a gente maluco. Bota um véu na tua cabeça. Então a gente, por que que às vezes quando a gente é criança a gente diz: Deus, dá um sinal pra mim, se mostra pra mim, e ele não se mostra? Primeiro, às vezes tudo tem seu tempo, às vezes tudo tem sua hora. Às vezes não era a hora certa. Ele quer te preparar mais, ele quer te formar como um homem. Ele quer te deixar um homem primeiro. Você vai pra academia, melhora seus vícios. Depois ele vai te mostrar o caminho de Deus. Às vezes ele faz assim. Ou às vezes, como você é um cara teimoso, você tem que se ferrar bastante. Aí você vai olhar pra ele. Às vezes você é um cara mais teimoso ainda, você tem que ter uma experiência de quase morte. Aí você vai olhar pra ele. Às vezes você tem que tomar um golpe. Às vezes você tem que, enfim, ele vai fazer do jeito melhor. Mas mesmo assim, às vezes o cara não acredita, né? Então, e também a questão da humildade. Tem que ter humildade, entendeu? A gente não faz tem que aprender que nada acontece no nosso tempo, entendeu? Nada acontece no nosso tempo. E as crianças não sabem disso. É, a nossa cultura, a nossa sociedade tem um problema muito grande que os jovens, eles são goal oriented e não process oriented. Em inglês, se a tradução seria mais tipo orientado para o objetivo e não orientado para o processo. Então, os jovens de hoje em dia, eles têm muito essa ideia. Não, eu quero aprender japonês, eu quero falar japonês e papapá, e eu quero ir pro Japão. Já é o objetivo, tá ligado? Mas nas artes clássicas, nas artes cristãs, nas artes inclusive chinesas e japonesas, que é o que eu gosto bastante de estudar, tanto quanto as cristãs, porque eu acho que elas se conectam muito bem, por mais distantes que tenham sido praticadas. É que a gente, na realidade, da nossa época, a gente tem que ser process oriented. O que é process oriented? É ser orientado para o processo, para o tal, né? Tal na China significa o caminho. Então você tem que aproveitar o caminho, entendeu? A parte principal do filme não é o final, é o processo. A parte principal do jogo, futebol, não é o placar, é o que desenrolou no jogo. Por isso que as pessoas vão ver jogo de futebol no estádio. É a história, é a emoção, o que vai acontecer, entendeu? São os imprevistos, são as surpresas, é o processo. Não é o resultado, é o processo. Mesma coisa na vida, ouvinte. Você tem que ser process oriented. Você tem que ser orientado para o processo. Pô, cara, eu quero aprender. Por exemplo, eu quero aprender caligrafia. Eu queria, sei lá, algum calígrafo muito based que fizesse tudo em 6 meses. Mas hoje em dia eu tô com um pensamento mais process oriented. Olha, aprender uma técnica demora. E eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que aceitar que eu não tenho dons com caligrafia. Mas se eu me esforçar, eu vou curtir. E eu tenho que ter paciência e eu tenho que curtir o aprendizado, entendeu? Eu tenho que curtir isso. Por exemplo, ouvinte, é, quando eu era viciado em videogame, não sou mais. Eu jogava um jogo chamado Dying Light, que era um jogo de zumbi online, de matar zumbi. E eu tava progredindo tal, e eu tinha o objetivo de conseguir uma arma lá muito pau. Eu tava trabalhando, tava fazendo missões, tava fazendo coisas, tava aproveitando o mundo aberto para conseguir essa arma. E chegou um dia lá e eu pensei, pô, vou jogar esse jogo online, deve ser maneiro, né? Aí eu entrei lá numa sala, achei um cara, falei com o cara, opa, e aí, beleza? E o cara, ele tinha um glitch lá e ele spawnou, dropou 500 armas daquela que eu queria. Tipo assim, uma coisa que eu tava trabalhando faz um mês pra conseguir. Então, eu peguei aquela arma e pensei, ué, meu objetivo desse jogo acabou. Então eu
Joguei uns 2 dias, cortei a cabeça de uns zumbis que nem manteiga e o jogo perdeu a graça. Porque a graça na vida é o processo, é o tal, é o caminho que a gente faz. Não é exatamente o resultado final. O que vai trazer a felicidade é o processo. O resultado final é só a cereja do bolo. Entendeu? Não é exatamente a cereja do bolo. Deixa eu pensar aqui em algum. Você tem que ter o processo, né? Tem que ter o processo, ouvinte. É que nem numa relação sexual. Não sei se esse é um exemplo muito apropriado para o tema do podcast. Mas às vezes você, por exemplo, a galera hoje em dia, eles só pensam em uma sociedade da idolatria do orgasmo. Se não tem orgasmo, meu Deus, o fim do mundo. Antigamente não era assim, cara. Eles aproveitavam o processo. Aproveitavam ali, estavam os dois juntinhos, fazia cafuné um no outro, era um momento de união, era um momento de estar junto, de estar feliz, entendeu? Fazia sexo, aproveitava o processo. E se o objetivo, no caso o orgasmo, vier, tá bom. Se não vier, não tem problema também. Então, entendeu? A sociedade do orgasmo, na minha opinião. Não a sociedade do sexo, é a sociedade do orgasmo. Que é o pão, entendeu? Não processo, mas você tem que ser um cara do processo, entendeu, gente? O processo é mais importante que o orgasmo. Você pode ver que os caras que faz tem alguns métodos, né, de fazer sexo. Nossa, cara, eu não devia estar falando isso aqui, mas que a galera usava antigamente, entendeu? Não era algo voltado para o orgasmo, era algo voltado mais para sensações e curtir o momento. O pessoal na Idade Média, na era cristã, não era essa coisa imbecil pro cara durar 3 horas na cama e gozar depois de 3 horas, porque ia ser mais gostoso e não sei o que. Não, era curtir o processo, curtir o momento. No cristianismo a gente tem bastante disso. Tanto é que na oração mais importante do cristianismo, não na mais importante, mas na Ave Maria você tem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sacou? Você tem que se importar com o agora e na hora de sua morte. Sua morte também. O segundo momento mais importante. E Deus e Jesus fala, né, amigo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, não fica só preso no objetivo, sacou? Fica preso no processo e seja um apaixonado nesse processo. Se você for um apaixonado até pelas coisas mais chatas, você vai curtir o processo. Seja um apaixonado, seja um louco. Tipo eu, cara, eu fiquei ontem gravando, eu completamente destruído da minha rotina e gravando podcast, cara. Cansado, meu olho fechando, né? Gravando e no fim o computador pifou e eu tô gravando aqui de novo. Então é isso aí, cara. Brasil, Brasil. Seja um apaixonado. E acho que a gente já terminou o tema do céu. Ah, não, terminou não. Então você vai ver a face de Deus, sacou? E não dá pra ver a face de Deus aqui na Terra, cara. Você tem um ataque do coração. Esse também é um ponto negativo do corpo. Porque se você visse a realidade espiritual com toda a sua magnificência, do jeito que ela é, se você visse um demônio do jeito que ele realmente é, se você visse a Deus do jeito que ele realmente é, você tem um ataque do coração, cara. Você ia morrer. Isso não ia ser muito bom. Por exemplo, se você reza pelas almas do purgatório em sua casa, há uma chance, sobretudo se um parente teu morreu recentemente, se você reza no pé da tua cama, há uma chance de aparecer vultos de noite. O que são esses vultos? São pessoas do purgatório que morreram e estão pedindo por orações. Entendeu? E pra você ver, um cara que tá no céu, tá numa condição tão deplorável que te dá muito medo. Não sei se você já viu um desses vultos, mas dá muito medo. Então, se um cara que tá no céu te dá muito medo, imagina um cara que tá lá no inferno. Imagina o Aleister Crowley. Imagina o...
Não sei, outras pessoas aí, entendeu? Então a gente não consegue ver a realidade espiritual na força que ela é, justamente por isso. Porque senão a gente ia ter um ataque do coração. E até os médiuns não vêm do jeito que é. Eles vêm bem levinho. Enfim, é uma treta muito grande. Por que esses caras existem? Mas é uma explicação também, mas não é o tema de hoje. Então, gente, se você chegou até aqui, por favor, comente nos comentários se você tem alguma dúvida. Dá like. Se inscreva no canal do Caverna. E eu quero que vocês comentem alguma frase engraçada aí nos comentários. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Paulo Musi é um bananão. Escreva aí, Paulo Musi é um bananão. Não, acho não. Acho que eu denegri o cara de graça aqui. Então escrevam aí. Samsung é melhor do que iPhone. Perfeito. Uma frase tranquilinha, tranquileira. E agora vamos tocar uma música. Já que eu não fiz a oração no começo, porque eu sou burro, eu esqueci. Vamos fazer a oração agora. Que é a segunda oração fixa da missa em latim. Que depois a gente rezar um intro e Badaltare Dei, que foi o que a gente rezou no podcast lá. No último podcast. Vem um oremos, aí o padre reza um bagulho, que depende da missa. Aí depois vem o Kyrie eleison. Então rezem comigo, vão ser 3 Kyrie eleison, 3 Christe eleison, 3 Kyrie eleison. Kyrie eleison significa em grego, Senhor, tem de piedade de mim. E Christe eleison, Cristo tem de piedade de mim. É a única parte da missa que ainda se manteve em grego, que se manteve em grego a oração. Oração bem bonita. Então vamos lá. Em nome do Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Então vamos por agora a música do Tiago Barcelos, um irmão religioso melquita, que é o Kyrie eleison na melodia russa, muito bonita. Escuta aí, ouvinte, e aproveita a tua pausa. Então, muito bonita essa música, né? Ele deixou usar as músicas do canal dele. Se inscreve lá, fala com ele. E eu vou pedir também autorização para outro canal bem maneiro russo. Eu vou pedir para uma pessoa que eu conheço que fala russo mandar uma mensagem para eles. Eles provavelmente vão deixar. São pessoas bem legais. Vou usar desses 2 caras. E voltando, vamos falar sobre o tema do inferno. Inferno. Ixi, já estamos no inferno? Ah não, cara, ainda vou falar umas coisas sobre o céu, porque eu sou um bocozão. Então, você vai ver Deus em todo o seu esplendor, sacou? E é o seguinte, vê-lo é tipo visitar o céu. Então, mesmo que você seja um grande pecador, você vai, sob certo aspecto, estar no céu. Você vai ver o céu, você vai entrar no reino do céu. Só que lá tem um problema. O problema de lá é que você vai se sentir menos. Eu não sei se vocês já estiveram mexendo na sua mesa e vocês viram um bichinho tão minúsculo, mas tão minúsculo, você pensa, cara, que bicho minúsculo. Entendeu? Então você vai ser menos do que aquela sujeirinha que está em cima do seu celular agora. Então você vai ter a lembrança constante disso. E vai ter um cara lá, chamado Deus, que vai estar todo mundo olhando. Oi, perdão, me interromperam. Então você vai ter essa lembrança constante de que você é um nada. Para algumas pessoas, se elas estão evoluídas espiritualmente, se elas são humildes, isso não é um problema, mas lembre-se que todo pecado tem um quê de soberba. Então, isso vai te incomodar, tão maior seja a sua soberba. E a soberba, ela invariavelmente vai te levar para os ciúmes, né? Porque a soberba você se acha o cara. Quando você é soberbo e você tem um cara 10.000 vezes melhor do que você, isso vai te deixar ciumento, isso vai torná-lo um inimigo. Você vai querer se afastar dele. Não sei se vocês já tiveram um inimigo, uma pessoa que você odiasse,
E você sabe que só de estar perto dessa, tipo assim, a vontade que você tem é de nunca mais ver essa pessoa, de sempre ficar longe dessa pessoa. Então, lá no céu do mesmo jeito, cara. Se Deus está do teu lado, você é inimigo dele, você vai querer ficar o mais longe possível. E quando você vê, tu vai descer pro inferno, entendeu? Essa pessoa muito soberba no céu, ela sofre mais lá no céu com isso do que com ver que tem um cara muito melhor do que ele, 10 mil vezes melhor do que ele, que todo mundo tá prestando atenção nele, que ele não é nada, é nada, 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 que ele não é nada sem esse cara, entendeu? Então tem gente que vai sofrer muito mais lá no céu do que no inferno. Por isso que o inferno existe. O inferno é uma misericórdia de Deus. É um local que eles sofreriam menos do que no céu. Por isso que por isso que nem todas as pessoas vão para o céu. Porque Deus nos ama e Ele quer que nós soframos o mínimo possível, apesar de nossas péssimas decisões. Porque no céu muitas pessoas sofreriam muito mais, muito mais do que no inferno. Então, no inferno não há nenhuma recordação dessa pessoa, muito based, que é Deus. Só que tem um problema. Lá é tudo de impuro. Lá não tem nada de Deus. E o que é Deus? Ele é o bom, o belo, a verdade. Então lá no inferno não vai ter nada disso. Entendeu? Então ele é o bom, o belo, o prazer, a verdade. Então lá vai ser um lugar horrível, de sofrimento, feio pra caramba. E mentiroso. Entendeu? Então é isso. Basicamente isso. É só isso. E por incrível que pareça, sofrer no inferno eternamente é melhor do que não existir, do que a aniquilação total. Por quê? Não sei. Mas a gente nunca deixou de ser, a gente não sabe como é não ser. Mesmo nos sonhos somos, e é muito bom ser. Então, por misericórdia ele nos deixa no inferno, porque é melhor do que não ser. Fazendo essa mega introdução, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Digamos todos e de toda nossa alma e de todo o nosso espírito, digamos: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Tende piedade de nós, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia. Nós o suplicamos, ouve-nos e tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. feio pra caramba e mentiroso, entendeu? Então é isso, basicamente isso. É só isso. E por incrível que pareça, sofrer no inferno eternamente é melhor do que não existir, do que a aniquilação total. Por quê? Não sei. Mas a gente nunca deixou de ser, a gente não sabe como é não ser. Mesmo nos sonhos somos, e é muito bom ser. Então, por misericórdia ele nos deixa no inferno, porque é melhor do que não ser. Fazendo essa mega introdução sobre o céu, eu acho que eu já falei vários aspectos importantes, interessantes.
Vamos tecer alguns comentários sobre o inferno também. Então a palavra inferno vem do latim inferno. No francês fica mais fácil de perceber, pois no francês é l'enfer. E l'enfer significa o inferior, o subterrâneo, entendeu? O inferior, os inferiores, mas assim. No latim é a mesma coisa. Às vezes fala inferno, às vezes fala inferno. Então, é um mundo inferior e ele existe fisicamente, assim como o céu, assim como havia explicado na mesma lógica. E tem várias descrições do inferno. E tem vários livros, vários livros. Mas a que eu mais gosto é a mais simples, que foi da aparição do Nossa Senhora de Fátima. Então, a maioria dos católicos, isso, se eu não me engano, é a doutrina da igreja, que já foi percebido, e o Vaticano aprovou esse comentário, que a maioria dos católicos vão para o inferno. Então, se a maioria dos católicos vão para o inferno, imagine as pessoas agnósticas, ateias, etc. Então, eu não vou provar agora fisicamente, biologicamente, o céu e tal, quer dizer, o inferno, porque eu já falei do céu e é basicamente a mesma coisa pro inferno. Eu vou tecer alguns comentários sobre o inferno. E eu esqueci quais comentários que eu ia tecer. Deixa eu ver se eu me lembro e vou falando. Um momentinho, só lembrar. Olha, enquanto eu não lembro, vamos fazer um pequeno comentário sobre uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve uma pesquisa que englobou pessoas de várias classes sociais. E a pergunta era muito simples: você acha que você vai para o céu ou você acha que você vai para o inferno? E 90% das pessoas responderam que elas acham que vão para o céu. Pesquisa grande. Mas ouvinte, vamos ser bem sinceros. Pensa nas pessoas do teu trabalho, pensa nas pessoas da tua escola, pensa nas pessoas da tua classe da universidade, pensa nas pessoas do teu treino do jiu-jitsu, do teu futebol. Você acha que 90% dessas pessoas vão para o céu? Pensa na mesa da tua família, você acha que 90% dessas pessoas vão para o céu? Olha, cara, sendo bem sincero, eu acho que menos de 5% vai para o céu. Para não ser tão pessimista, eu digo 5%. Hoje em dia, na minha opinião, e lógico, só minha opinião, 99% dos católicos vão para o inferno. E não é nem por causa da rigidez do julgamento, é porque eles não querem ir para o céu. Porque, cara, você pode ver, os caras vão de shorts pra missa, os caras comungam sem fazer o jejum eucarístico, os caras deixam o filho rodar na missa, os caras tocam tambor na missa. Isso é o pecado da irreverência. A reverência na missa é uma blasfêmia. A blasfêmia é o pecado mais grave para Deus que você pode cometer. Entendeu? O pecado da pura soberba. Isso é soberba no seu ápice. E quando Santo Tomás de Aquino ele disse que quando a pessoa não tem uma virtude, ela não tem nenhuma. Se a pessoa não tem a virtude da caridade, ela não tem a virtude do amor. Se ela não tem a virtude da paciência, ela também não tem ou seja, é tipo um prédio com vários pilares. Se não tem um, o prédio cai. Ou ele pode até não cair, cara. Mas se ficar muito tempo sem ele, ele vai cair. Se você ficar tipo uns 5 dias, 10 dias, ele vai cair. Todo o prédio. Todas as outras. Por isso que nos mandamentos tem essa coisa tão que dá raiva pra gente, que se você quebrou um, você vai pro inferno. Tipo assim, strike um fora. Mas é justamente por causa disso. Você não tem uma virtude, você não tem nenhuma. E no fundo, se você não tem uma virtude, você não ama Deus. Por exemplo, supor que você segue os 10 mandamentos, mas você é um cara mentiroso. Você não anda a Deus, porque um dos aspectos de Deus é verdade.
Vamos supor que você segue os 10 mandamentos perfeitamente. Você é um cara rico. Aí você prefere do que fazer uma casa bem feita, organizada. Tu deixa a tua casa toda feia, deixa rato entrar, toda horrorosa, tudo caindo nos pedaços. Você não ama Deus também, porque você não ama o belo. Você não ama nem o aceitável. Você tá ali no horroroso, você ama o horroroso. Entendeu? Então, no fundo, se você não ama um aspecto de Deus, você não vai amar Deus. Entendeu? Não é amar um defeito dele, porque ele não tem defeito. É diferente de você amar uma menina e essa menina ela tem um defeito, vamos supor que ela é irritadiça. Você não ama o defeito dela, mas você ama as outras características. Ela é carinhosa, ela é fofinha, ela é meiga, etc, etc. Entendeu? Mas Deus não tem defeito. Você está meio que... Imagina essa menina, vamos supor que ela é meiga e você odeia o fato dela ser meiga, uma característica boa. Então, mais ou menos isso, entendeu? Então, se você odeia uma virtude dessa pessoa, você não vai namorar com essa pessoa nunca. Você odiando um defeito dela é até possível, mas você odiando uma característica boa dela, o que tem de errado na sua cabeça, tá ligado? Então, esse é um dos aspectos do inferno, cara. A maioria dos católicos se condenam. E não é nem por vontade de Deus, é porque eles mesmos não querem. Isso está provado na Bíblia, quando no Evangelho de Jesus ele vai ressuscitar seu amigo Lázaro. Então, Lázaro está lá na cama, está tendo um fuzuê danado. E ele chega lá em Lázaro e fala assim: Lázaro morto, né? Lázaro ressuscita. Ele não ressuscita. Ele fala: Lázaro, volta. Aí Lázaro volta. O que ele quis dizer nessa passagem? Ele quis dizer que, muito embora Deus quisesse, ele falou: Lázaro, volta. Tudo depende de Lázaro para voltar. Também Deus é 50%. É tipo um time de futebol, entendeu? Que a gente tem que agir em conjunto com Deus. Deus ele é o técnico. Mas se o time ignorar o técnico, não vai adiantar de nada tudo que ele faça por nós. É 50%, 50%, entendeu? O 50% de Deus já está garantido. Do técnico a gente tem o melhor técnico disponível. É o Abel Ferreira espiritual. Mas na realidade não, né, cara? Porque Deus normalmente ele se utiliza de pessoas para nos guiarem. Padres, etc. Então, a nossa realidade nem é tanto assim. É uma realidade mais confusa. Mas nesse caso a gente pode pedir direcionamento diretamente para um anjo, para Deus. Na ausência de um padre, de alguém para você falar. Só que eu vou dizer, ele é brabo. ele é poucas palavras. Ele vai falar, acabou, não quer fazer isso, aceita que dói menos e chora mais. Então, é aquela coisa, né? A Bélgica, por exemplo, na Copa do Mundo. Timaço, o técnico caço. Só que o técnico falou o que era pra fazer, o cara não quis, não adianta. Os caras não vão ganhar nunca. Mesma coisa. Deus podia mandar ele voltar, podia dar a graça extraordinária dele viver de novo. Mas se ele não quer, não adianta. Entendeu? 50-50. Então, no inferno é do mesmo jeito. Se o cara não quer, não adianta. E qual é o principal motivo que as pessoas vão para o inferno? Explico. Segundo São João Bosco, o principal motivo que as pessoas vão no inferno, se condenam, é o pensamento de que eles podem mudar no futuro. Ah não, quando eu for pra frente eu me converto. Daqui a 5 anos eu me converto. Mas agora eu quero viver nessa vida de festa, de pecado, de ficar comendo mulher aí dos outros. Daqui a 5 anos eu me ajeito. Olha, amigo. Que está em Levíticos. O pecador que não se arruma com castigo terá um castigo 7 vezes pior. E eu tava até vendo isso com tinha um podcast aí da Esgotosfera. E o cara tá falando que ele estava numa vida de pecado grave. E Deus ele deu alguns castigos para ele. E ele não estava melhorando. E os castigos foram aumentando, foram aumentando.
e chegou num ápice terrível, mas mesmo assim ele não se voltou a Deus. E a tendência é só piorar, né? Até ver se cai a ficha. Vamos ver o que acontece antes. É tipo uma quimioterapia, entendeu? Nesses casos mais graves é tipo uma quimioterapia. Vamos ver se a gente consegue curar antes de matá-lo. Porque nesses tem gente dura que é desse jeito. Deus vai dando um castigo mais difícil, mais difícil. E às vezes vai ser um tão difícil que tem a chance de matá-lo. Porque ele é duro. Porque ele é vacilão. Então esse é o primeiro motivo que as pessoas vão para o inferno. E o segundo motivo é... eles têm uma crença errada sobre como é o céu. Eles acham assim, ah, não, escuta. Quando eu morrer, quando eu estiver lá no leito de morte, eu me confesso. E acabou, eu tô no céu. Sim, você está no céu. Mas o céu tem duas divisões. Tem a Jerusalém Celeste e o Purgatório. Os sofrimentos do Purgatório são iguais ao do inferno. Então, se você faz isso aí, vamos supor que você é o blusão. Vamos supor que exista padres válidos e padres sérios daqui a 20 anos, né? Que os ouvintes provavelmente vão morrer daqui a 60, 50 anos. Vamos sair da suposição que tenha, o que eu duvido muito. Porque vai ter um evento em 2023 chamado Igreja Sinodal, que vai destruir a Igreja Católica inteira. Vai ter a profanação do Templo Santo, segundo a profecia de Daniel. Vão ter mulheres nas igrejas. E a partir do momento que tiver mulheres celebrando a missa, vai começar o fim dos tempos, né? Pelo menos a Era de Aquário. A Era de Aquário já está começando, né? Tanto é que quebraram as Torres Gêmeas. A Era de Gêmeos, perdão. A Era de Gêmeos é dito que é a Era dos Finais. E tem alguns livros que dizem que o Anticristo ele vai ter todos os planetas em Gêmeos, na constelação de Gêmeos. Porque o Gêmeos ele tem uma característica bem assim, entendeu? Bem anticristo mesmo. Não é o tema de hoje. Então, vamos continuar. E quando é que eu tava? Sou meio prolixo. Sim. Vamos supor que você é o blusão. Eu vou falar do nome dele porque ele é um pecador público do caramba. Toda hora. Ele foi, né? A gente sabe o que ele é. Vamos supor que ele chega lá, vamos supor que ele tenha a sorte de existir um padre quando no dia que ele morrer. Ele estiver lá no leito de morte, ele se confessa. Ele fala tudinho, não esqueceu de nada. Vamos sair, por exemplo, o esquecimento de você falar alguma coisa no confessionário pode, não estou dizendo que é, pode ser um indício de que você não se arrependeu. Por exemplo, se não se arrependeu de perdoar o seu pai, provavelmente você não vai ter dor nisso e vai se esquecer de confessar. E dependendo do caso, você vai para o inferno. Então, vamos supor que o blusão confessa tudo direitinho para dar a absolvição. Mas tem um problema. O padre vai dar a unção dos enfermos, vai dar uma indulgência. Nossa, eu tô muito cansado. Peraí. E vai dar uma indulgência. Só que qual é o problema da indulgência? Aí na igreja católica você tem de opere operus e de operis operantibus. Ou seja, de opere operatus. De opere operatus. Aquela coisa ela dá uma graça por si própria. Os sacramentos, né? Comunhão, o sacramento da crisma, o sacramento da ordem, da unção dos enfermos. Ele tem a graça ali por si própria. Mas é claro, vamos supor que você seja, por exemplo, muito comum isso hoje. O menino vai fazer a primeira comunhão porque o pai obrigou, mas ele é um ateu e odeia Deus de fundo do coração. Quando ele recebe a comunhão, ele recebe a graça? Recebe. Mas imagina que ele é um copo cheio de óleo, entendeu? Então, essa graça não entra porque o óleo está barrando ali, entendeu? Mas a partir do momento que esse óleo sai, que ele tira esse óleo, a graça entra. E a graça, ela é proporcional à sua aptidão,
também tem esse detalhe. Por exemplo, Deus ele vai te dar mais graça na confissão quanto mais arrependido você esteja. Se você não estiver arrependido, a confissão funciona, mas a graça que ele vai dar é menor. Entendeu? Ele vai dar tipo 2. Se você está realmente com o coração chorando lá, Não que os sentimentos sejam parâmetro para alguma coisa, não se engane nisso. Sentimentos não é parâmetro para nada. O parâmetro para o arrependimento é querer agradar a Deus, porque ele já foi muito teu amigo, já te salvou muitas vezes. Ou seja, é arrepender-se por Deus. É o querer agradar a Deus. Claro, às vezes você ficar triste, chorar, é um sinal claro. Mas se você não chora, por exemplo, quem tem depressão normalmente não chora. Tem depressão, o cara não chora, o cara tá sem emoção ali. Ou o cara tá tomando remédio, ele tá sem emoção. Possível. Isso que importa é essa vontade de voltar-se para Deus. Essa palavra arrependimento vem da palavra grega que significa mudar de direção. Eu esqueci qual que é a palavra, mas significa justamente isso. Arrependimento vem da palavra mudar de direção. Pode vir com remorso? Pode. Pode não vir? Pode. Continuando. Então, se você, vamos supor que o blusão conseguiu e ele morreu, o que vai acontecer? Ele está salvo? Está salvo. Mesmo se ele tivesse nada de arrependimento, tivesse só medo e não fosse praticar nunca mais, sim. Mas ele vai estar lá no fundo do purgatório, vai ficar provavelmente 1 milhão de anos lá. E se alguém celebrar missa para ele, provavelmente ele não vai receber a graça dessa missa. Talvez Deus mande para outras pessoas. Talvez, não estou falando na boca dele. Então, cara, seria algo muito ruim. E como eu já falei, não tem tempo definido, é o Evon, né? Então ia demorar pra caramba, não ia ter fim. Isso é quase um inferno. Só que um dia ia acabar. Um dia bem distante. Pelo menos ele ia ter esperança. Mas saiba que ele ia sofrer bastante. Ele ia ser bastante torturado. Purificado. A palavra torturado não é tão bom. Ia ser bastante purificado ao ponto de qualquer pessoa que o blusão tenha ferido já ficar satisfeito. Deus vai fazer, sei lá, 10 vezes mais do que o suficiente para satisfazer qualquer pessoa. Entendeu? Então, sim, você seria salvo se você tivesse a sorte de tudo isso dar certo. Que, por exemplo, tem uma pessoa na minha família que ela tinha esse plano imbecil, só que na hora do fim da morte ela esqueceu todos os pecados. Ou sei lá, ela não estava em condição mental. E teve outra que, sei lá, só pensou em dinheiro e na herança o que ia fazer. Esqueceu de chamar o padre. Sei lá, o cara morre no acidente, que é o mais comum hoje em dia. Então, não confie nesse plano. Esse plano é uma furada, é uma tentação demônio. Pode até não ser, mas é uma burrice do caramba tua. Não, as coisas não funcionam assim, cara. Entendeu? Todo pecado que você comete, você tem que pagar uma pena. E as indulgências, elas são atos de piedade que cobrem essa tua pena. Tem indulgências definidas e não definidas. Por exemplo, vamos supor que você viu pornografia. Se você rezar 3 terços pedindo perdão por isso, normalmente 3 terços eles perdoam um pecado grave. Normalmente. Se você reza o terço com essa intenção, confessa nessa semana e comunga nesta semana, você está perdoado sim desse pecado. De um só. Então, eu bati punheta 10 mil vezes. Olha, vai ter que rezar 60, vai ter que rezar 30 mil terços. Se você quiser somente pela via do terço, mas também tem outras coisas que geram indulgências. Você fazer jejum, você fazer penitências, você dar esmola, só que não são definidas, entendeu? Algumas são, outras não. Tem o Enchiridion Indulgentiarum, que fala sobre mais as indulgências, o que você tem que fazer para conseguir e tal. Tem coisas pequenas que podem diminuir um pouco do seu tempo, que é você fazer, por exemplo, qualquer coisa que você reza com apaixonado, com devoção, diminui um pouquinho. Pode ser até uma oração simples,
uma esmola. Se você faz por Deus, diminui um pouquinho. Às vezes muito, às vezes pouco. Tudo depende da situação. Deus que vai botar lá na conta. Às vezes é bom não definir, por exemplo. Pra mim é muito fácil não comer carne. Para outras pessoas é muito difícil. Então pra mim tem menos mérito, tem menos perdão entre aspas. Eu consigo menos indulgências não comendo carne do que uma pessoa que gosta muito de churrasco consegue. Agora pra mim, por exemplo, eu amo pão. Eu sou o louco do pão. Eu sou o louco do carboidrato. Então pra mim tem mais mérito. E daí por diante. Então livros interessantes sobre o inferno. Já falei, L'Enfer, Monsieur de Ségur. O Inferno, Santa Francisca Romana. É bom, é bonzinho, mais ou menos. Eu acho mais ou menos. Mas o de Monsieur de Ségur é melhor. Mas se você vê na livraria, quiser comprar, compra. O Caminho do Céu, Léo 13. Deixa eu ver se tem outro. Tem as coisas que eu vou aprender na vida também, né? Mas outro agora eu não sei. Então, eu acho que pra terminar esse episódio, eu tô com a preguiça do caramba de falar sobre purgatório. Porque o purgatório é basicamente o inferno. Eu já falei basicamente como que ele é e ele tá aprovado na Bíblia assim. Naquela passagem lá que Deus fala: aquele que estiver preso só sairá da prisão até pagar o último centavo. Aquilo ali falando do purgatório. Você pode ler essa passagem. Se você não for um imbecil, você vai entender que ele está falando purgatório. E é meio óbvio que o purgatório existe, cara. É só você pensar com a sua cabeça. Que pense assim. Cara, imagine que você teve uma vida exemplar. Mas no fim da tua vida, você mandou a tua mãe tomar no pi. Entendeu? Cara, tudo perfeito, tudo perfeito. Aí você manda uma pessoa tomar no pi no fim da sua vida e morre sem confessar isso. Será que você merece ir pro inferno por causa disso? Segundo os protestantes, sim. Ou, segundo os protestantes, o céu é o inferno. Então, ele vai pro céu mesmo tendo feito isso? Mesmo tendo essa impureza no coração ainda, esse xingamento tão terrível? Ou ele vai pro inferno só por causa disso? Sofrer eternamente. Isso não faz sentido. Tem um meio termo. Ele tem que resolver isso aí. Essa raiva que ele teve dessa pessoa, essa soberba, sei lá. Mesmo que não tenha sido algo grave, mesmo que tenha sido pequenininho, ele tem que resolver isso aí. Tem essa passagem que eu falei que eu esqueci onde é que tá. Tem um Salmo 130, 129. De profundis clama boate domine. Que fala das almas do purgatório. Enfim, várias aparições e tal. E o raciocínio lógico também explica isso. Bem, não sei se tem mais algo para falar do inferno. Assim, segundo a aparição de Fátima, a maioria das pessoas vão para o inferno hoje em dia por causa dos pecados da carne. Mas imagina só, hoje em dia, né? Quer dizer, em 1900, imagina hoje em dia. Mas, lógico, ela fala isso tentando trazer uma realidade. As pessoas estão pecando muito carnalmente hoje em dia. Mas também tem outra white pill, que é porque as pessoas... É o pecado mais fácil para as pessoas, né? Não é qualquer pessoa que mata a outra, não é qualquer pessoa que blasfema a outra, blasfema a Deus, entendeu? O mais comum é mesmo o cara que... comum dos agnósticos, até os católicos, os fracos hoje em dia, né? É o comum entre todos. Então vocês têm que ter bastante cuidado aí. Porque todo pecado do sexto mandamento tem bastante de soberba envolvida. Porque você pensa assim, como assim eu sofro por viver a castidade? Eu não mereço sofrer, você vai lá e faz. Como assim eu estou sofrendo porque a minha mulher está com dor de cabeça e não posso fazer sexo com ela, eu vou fazer sexo com a prostituta? Eu não mereço isso, eu sou muito bonzão. Lógico, no casamento, se o homem ele pede para a mulher sexo e não há nenhum motivo plausível para a mulher negá-lo, que seria uma febre, uma diarreia, estar grávida. Se ela não tem nenhum motivo plausível ela negar sexo, isso é pecado.
Não sei se vocês sabiam, mas isso é pecado sim. E a mulher, ela tem que saber disso na hora do casamento, porque o casamento é para você ajudar o homem na carne. Por algum motivo, o cara, não sei se ele tem problema com isso e tal, ele precisa desse incentivo. E a mulher tá lá pra. A única. Sendo exagerado agora, tá, gente? A única função da mulher é ajudar o cara nisso. E ela não quer ajudar, pô, tá de sacanagem, né? Então, é um pecado sim, mulheres. Então, se ele pede pra você fazer sexo, você tem que fazer. Porque saiba que o homem, ele tem muita testosterona e ele fica muito tenso quando tem sexo. Isso atrapalha tudo na vida dele. Isso atrapalha na hora do pensamento, atrapalha. Claro, se ele faz sexo com regularidade, se ele tem, né? Sobretudo hoje em dia, com essas mulheres andando, como diz aparecendo de fato essa nova moda, né? Que são as calças jeans, a legging. Nossa, isso é terrível. Mas quanto mais terrível é uma coisa, maior é o nosso mérito. Cara, ouvinte, você vai ver, cara. Se você viver um NoFap por amor a Deus, você vai ver que ele vai te dar muitas graças mesmo, cara. Muitas graças mesmo. Porque ele sabe que hoje em dia é muito difícil fazer, cara. É muito difícil. Mas não é por isso que ele vai te encher de presentes, cara. Ele vai te encher de presentes. É algo até injusto às vezes. Tipo, se você oferece essa dor pra ele, é tipo um Hot Wheels e ele te dá uma Lamborghini. Mas... E também outras coisas, vamos supor que a missa em latim fica bem longe da tua casa. Ele vai te dar bastante presentes no começo da vida espiritual. Depois ele para um pouco pra te ensinar a desenvolver nas virtudes. Mas depois ele fica assim. Então, ótimas alegorias para entender o inferno. Também tem o de Dante Alighieri, aquele livro é bom. Apesar de não ser uma descrição teológica do caso, mas é bom para você entender. Ele explica bem direitinho que é a Divina Comédia. É meio bagunçado, dizem que ele é esotérico, tem umas treta maluca lá. Mas ele explica de uma maneira bem didática, bem interessante. Esses outros livros que eu falei, os conhecimentos que eu aprendi no mosteiro, os conhecimentos que eu aprendi no seminário, os conhecimentos que eu aprendi com padres exorcistas. E falando de exorcistas, o próximo episódio vai ser sobre demônios, exorcismo, possessão e muito mais. Mas antes desse episódio eu tenho que me confessar, passar uma água benta ali no meu quarto. Porque se esse episódio teve muitas retaliações, cara. Meu PC pifou, o microfone tava dando errado e era um vucu-vucu de gente. Então naquele outro episódio vai ter muita retaliação também. Então tenho que estar preparado. E você... Não, precisa não. Fica tranquilinho. Só escuta o podcast. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você escreva nos comentários: Buda é minha bunda. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado. E o próximo episódio vai sair, vai ser maravilhoso. Feliz ano novo pra você que está escutando esse podcast. E como toda festa de ano novo é um saco, provavelmente eu estarei editando esse podcast. Estarei enviando para você, maravilhoso, delicioso. É isso aí. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Se precisar, me manda um e-mail ou manda nos comentários que eu vou responder. Se for muito gente, chama lá no Telegram. Não se enchurrasque, ouvinte. E é isso aí. E valeu. Falou. Escutem uma música muito maneira aí agora que eu vou botar.